Tem um autor que eu gosto muito, que ele lançou um livro há bastante tempo atrás. Aí não adianta vocês me perguntarem quando, porque eu não vou saber. Mas o livro chama 1984. Não foi lançado em 1984, mas fala de uma sociedade onde tudo que você faz, como se fosse uma ditadura, assim, onde tudo que você faz é vigiado, onde tudo que você faz é observado. Os ministérios, né? Os ministérios que a gente conhece, né? Dentro da República, eles têm nomes específicos, e existe uma telinha instalada em cada casa, como se fosse uma TV, que serve para mais um ponto onde o governo pode te observar dentro da sua casa. As pessoas não podem escrever, pô, do nada uma resenha, né? As pessoas não podem escrever porque eles têm essa coisa, né, de que as pessoas vão passar informação uma para as outras e tal. Não, não pode ter papel, não pode ter caneta. As pessoas não podem se comunicar porque o governo acredita que a qualquer momento as pessoas podem armar uma rebelião, né? Se revoltar contra o sistema. Inclusive, o grande nome, o nome, né, desse governo, vamos dizer assim, é o Grande Irmão. Sim, o Big Brother. A ideia do Big Brother parte desse livro. Não baseado, né? Eu acho que. Ai, tem nome pra isso. Não é baseado. Inspirado nessa obra. E por que eu tô dizendo tudo isso? Numa das páginas desse livro, que me impactou muito quando eu li, e continua sendo um dos livros, um dos maiores ou melhores livros que eu já li na vida, tem uma página em branco com só uma frase embaixo, que é: a ignorância é uma bênção. Numa das sessões da semana passada, isso apareceu, né? Eu até me lembrei dessa frase e trouxe essa frase para a sessão também, para dizer, ou para corroborar com aquela construção do momento, como não sei se doloroso é a palavra, talvez uma delas, mas como é complicado, né, a gente saber muito sobre a gente. As pessoas falam muito de autoconhecimento. O autoconhecimento é terrível, gente. Às vezes a gente só precisava se autodesconhecer um pouquinho. É tenebroso se conhecer. Você vai se conhecendo, você vai assim, às vezes a pessoa chega num momento de análise, ou melhor, às vezes a pessoa chega até uma análise se perguntando: eu sempre fiz isso a minha vida inteira, mas depois de determinada situação, fato, acontecimento, etc., eu passei a me questionar por que eu faço isso desse jeito. Pronto. Gente, lascou. A partir do momento que você se perguntou por que você faz o que você faz e que você chegou, caiu nas garras de um analista, você tá ferrado. Porque daí pra frente é só pra trás. É só ladeira abaixo. É só autoconhecimento doloroso atrás de autoconhecimento doloroso. E porque você vai puxando um fiozinho aqui, puxando um fiozinho ali, tem as percepções, né, que você vai tendo nesse processo, e tem um grande pulo do gato, assim, que acontece, que é quando você percebe que as coisas que te acontecem não acontecem ao acaso, não é porque o mundo é muito cruel, nem porque as pessoas são muito ruins, mas, pô, talvez eu tenha responsabilidade, né? Sobre isso aqui que me aconteceu, sobre essa escolha que eu achei que eu não tinha feito, mas eu fiz, sobre, enfim, esse movimento, né? Que é o momento e o movimento mais importante de análise
o grande X da questão, é o grande momento, é a grande coisa, né? Quando você se implica, eu adoro essa palavra, assim, porque não é só, não é entender racionalmente, é se implicar. Porque você tá vendo a coisa, você tá questionando a coisa, mas ao mesmo tempo você percebe que, opa, talvez eu não seja tão inocente aqui nessa equação aqui, eu tenho alguma função, né? E muito importante, esse essa ignorância, né, que a gente perde, não todo mundo, né? Até porque é uma coisa, inclusive fiz um post e até falei sobre isso, né? A psicanálise tá aí para todos, mas nem todos estão aí para a psicanálise, que é a grande sacada de não passar uma vida toda sendo ignorante. Ignorante no sentido de ignorante em relação a mim mesmo, né? Menos alienado possível, porque em alguma medida a gente sempre tá, mas menos alienado às coisas que me acontecem e, portanto, ao meu sintoma, né? Ao meu jeito de viver a vida. E muitas pessoas passam a vida inteira. É aquela pessoa que você olha e fala, gente, essa pessoa não tem uma preocupação, né? Essa pessoa, nossa, essa pessoa tá tudo bem pra ela. Um marasmo, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Geralmente são as pessoas que mais culpam o outro, né? Não, isso aqui aconteceu por causa disso, porque ele quis assim, porque fulano fez isso, porque o governo isso, tarará. Tudo é o outro e nada é dela. É por isso que por isso que encaixa a frase, né, que a ignorância é uma bênção, porque justamente afasta, quanto mais ignorante eu sou em relação a mim mesmo, quanto mais ignorante eu sou em relação ao meu sintoma, quanto menos eu me questiono sobre o que eu faço e mais eu culpo o outro, mais distante eu fico dessa responsabilidade e mais confortável eu fico também, né? É confortável viver assim. Confortável, porém ilusório e não menos doloroso, eu me arrisco a dizer. A grande chave da coisa é que, por mais que quando a gente fica menos ignorante, menos alienado, a gente percebe mais a dor. A dor, assim, né? A angústia, vamos dizer. A angústia, a gente percebe mais a angústia, a gente sente mais a angústia, a gente tá mais em contato. É como se. Sabe quando você se machucou e aí você continuou vivendo a vida? E esqueceu do machucado. Na hora que você olha pro machucado, você volta a doer, na hora. Você olha pra ele. E aí por isso, puta, tava doendo. Pronto, começou a doer de novo. Só que aí no momento que você faz isso, é o momento, vamos continuar nessa analogia do machucado? É o momento que você pode tratar isso. Olha, vamos lá. É o momento que você vai olhar para esse machucadinho e vai pensar em maneiras de melhorar isso, de não se machucar mais, não, né? Não vamos mirar nesse ideal, mas de fazer doer menos. De pensar, putz, qual a maneira de passar por aquele lugar sem me machucar de novo, né? Nesse mesmo lugar. Talvez se machucar em outro lugar, mas vamos pensar em maneiras de fazer isso funcionar melhor? Vamos entender o que está acontecendo aqui? E aí você fica mais. Embora sim o processo de análise seja angustiante, seja de certa maneira doloroso, ele também possibilita isso, né? Que você possa olhar para essas coisas, para essas feridas, para esses jeitos de ser no mundo, né? O jeito que a gente vai sendo aí no mundo. E se questione não para ser uma, ai, eu quero ser a melhor versão. Ai, gente, isso me mata. Quero ser minha melhor versão. Ai, meu pai. Não, gente. Não é máquina, não é software, não é. Gente, não.
Só não, né? Só não vamos mirar nisso. Não vamos por esse caminho. O lance vamos dizer assim, estar mais conectado. Estar mais conectado com as minhas questões, as minhas coisas, a maneira como eu sou, a maneira como as coisas me atravessam, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu sofro, a maneira, a maneira que as coisas vêm para mim, né? A maneira como as coisas me acontecem, me atravessam. É sobre isso. O que acontece no entorno é consequência disso que está acontecendo dentro da gente. E eu sempre costumo dizer que geralmente a pessoa fica chata, né? Quando começa a fazer análise, a galera que participa do convívio acha chato, né? A pessoa vai ficando chata, vai ficando meio desobediente, assim, vai ficando meio rebelde, vai falando umas coisas que não falava antes. Como assim, né? A tendência é não ficar agradável. A tendência é desagradar mesmo. Mas perceber essa não ignorância, digamos, essa sabedoria sobre nós mesmos é o que faz a gente se deslocar um pouquinho, né? De fato, a gente nunca deixa de pensar no outro. Isso é fato, a gente pode ter isso como base, mas olhar um pouquinho no sentido contrário da coisa, né? Olhar um pouquinho no sentido mais interno da coisa e menos pro outro, mas mais para isso faz sentido para mim, né? Essa maneira de se relacionar ainda faz sentido para mim, porque eu fiz isso, porque eu sempre escolho isso, porque todas as minhas escolhas me levam para esse mesmo lugar. O que está acontecendo aqui? Será que eu realmente sou uma vítima dessa situação? Ou será que eu tenho alguma responsabilidade nisso também? Essa é a parte mais bonita do processo de análise, que é essa sabedoria, né? Não autoconhecimento, porque, né, a gente vai se conhecendo e se desconhecendo o tempo todo, porque o tempo todo eu tenho um inconsciente que vai falando, que vai se colocando, que vai surgindo. Tem aquela famosa imagem do inconsciente como um iceberg, né? Onde o inconsciente tá lá no fundo. Gente, isso é balela, né? O inconsciente tá aí o tempo todo, em tudo, em todos os momentos. Ele tá aí. Ele tá acontecendo aí na gente o tempo todo. E a gente só se dá conta disso num processo de análise, é óbvio. Mas eu acho que desloca a gente desse lugar, sabe? É angustiante? Às vezes a gente não. Chega aquele dia, fatídico dia da análise que você não quer ir, você não quer falar. E às vezes a gente dá um jeitinho de não falar, mas desloca a gente de uma posição alienada, entende? Tira a gente da inércia e coloca a gente em movimento. Esse é o pulo do gato.